Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por meio do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Meus irmãos, há pouco tempo atrás viralizou um vídeo de um certo pregador muito conhecido, dizendo que você, que eu, que nós, somos o centro do Evangelho. Mas isso não passa de um equívoco, isso não passa de uma heresia, de um erro, porque quando nós olhamos para a Escritura, para a Palavra de Deus, o que nós vemos é que o Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Deus e Deus é o centro do seu próprio Evangelho. O que nós vemos aqui, nesse início dessa epístola tão querida, essa epístola de Paulo aos cristãos de Roma, é que esse Evangelho que nos salva, esse Evangelho que nos foi prometido, esse é o Evangelho de Deus e de Deus somente. E aqui, meus irmãos, nós vemos então Paulo falar desse evangelho para os cristãos ali de Roma. Roma, uma cidade importantíssima, capital do Império Romano naquela época, o maior império visto até aquela época. Uma cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes, mais do que isso. Alguns chegam a dizer que ela poderia ter nessa época que Paulo está escrevendo, entre 1 milhão a 1,5 milhão de habitantes. Uma cidade cosmopolita, cheia de poder, de grandeza, com muitas obras impressionantes espalhadas por ali. E aqui nós vemos Paulo escrever a sua epístola aos cristãos que se encontram naquela cidade, porque ele ouve falar da fé que aqueles irmãos têm, e ele quer ensinar a eles a respeito desse evangelho que é o evangelho de Deus, para que aqueles cristãos que estão nessa cidade tão importante possam ser luz ali, e assim o evangelho seja bênção não somente em Roma, mas também bênção em todas as cidades e regiões vizinhas a Roma, e que eram alcançadas por meio das pessoas que estavam ali em Roma. Quando você olha para essa população tão grande que eu descrevi ali naquela cidade, você tem que lembrar que não é que nem nos dias de hoje, que nós temos várias cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Quase não existia nenhuma cidade com esse tipo de habitação. Mas ali, como a capital do império, nós tínhamos o imperador, nós tínhamos o governo de Roma presente, e nós tínhamos pessoas de várias nações que haviam se mudado para estar ali e fazer negócios e para viver. Aquela era então uma cidade muito importante, não só quando se falava de política, não só quando se falava de comércio, mas era uma cidade importante para a pregação do Evangelho. E é por isso que nós vamos ver Paulo escrever essa epístola, e nós vamos ver durante essa epístola, ao longo dela, Paulo falar de como ele gostaria de visitar os cristãos em Roma. Ele ainda não conhecia essa igreja que havia se formado ali, essas igrejas, esses cristãos, essa comunidade, mas ele havia ouvido falar deles. E ali, dentre aquela comunidade, nós tínhamos muitos judeus e nós tínhamos muitos gentios. E é importante você entender o que é um gentio, porque primeiro você é um gentio
E segundo, porque essa divisão entre judeus e gentios é muito importante para o que Paulo vai escrever aqui. Em algum momento ali, quando o evangelho chegou em Roma, uma comunidade de cristãos começou a se formar, mas logo a maior parte dos cristãos que se encontravam naquela cidade foi se formando de gentios, que nada mais são do que qualquer pessoa que não é judeu. E isso por quê? Isso não só pelo fato de Roma ter cidadãos de várias outras cidades e regiões, mas também por causa de um decreto de Cláudio, que era o imperador romano naquela época. Um decreto que ele fez ali por volta de 49 depois de Cristo, expulsando os judeus de Roma, porque os judeus estavam criando muitos conflitos devido ao seu entendimento sobre a religião, sobre a cultura e tudo mais. Então, devido a essa expulsão, muitos dos que foram conhecendo o evangelho ali eram simplesmente gentios, não eram judeus naquela cidade. Então, a maior parte da comunidade se tornou de gentios. Mas, com a morte de Cláudio, em 54 depois de Cristo, nós vemos o decreto sendo automaticamente revogado e vários judeus voltando. Só que, por que é importante sabermos isso? Porque quando houve esse grande retorno de judeus, e então judeus que também conheciam o evangelho e foram conhecendo o evangelho, começaram a aumentar no número de cristãos naquela comunidade em Roma, aumentou também a disputa entre os que não eram judeus, os gentios, e os judeus, a respeito de como é que se deveria viver a fé, como é que deveria ser caracterizado o povo de Deus, o que era necessário para ser povo de Deus. Os judeus, devido ao seu entendimento da lei e à sua maneira de viver a cultura, viver a vida, entendiam que para alguém ser parte do povo de Deus, precisava ter as marcas que durante muito tempo caracterizaram o povo de Deus, pelo menos o povo étnico de Deus, os judeus em sua etnia. E quais eram essas principais marcas? Existia uma disputa a respeito do que seriam elas, mas principalmente existia um consenso sobre a circuncisão da carne, existia um consenso sobre a guarda do sábado e existia um consenso também sobre a maneira de guardar algumas dietas, algumas leis alimentares. E então esses grupos de judeus que haviam começado a se converter ao cristianismo queriam impor essas regras aos cristãos, aos outros cristãos que eram gentios, que não tinham essa cultura. E isso criou disputas, e isso criou confusões. E é ouvindo falar disso, que então Paulo faz questão de escrever para esses cristãos dessa cidade tão importante, explicando para eles qual é o verdadeiro evangelho de Deus, o evangelho que justifica somente pela fé, e que une cidadãos, pessoas de todas as nações, línguas e épocas, debaixo de um só Deus, de um só Pai, num só povo, o povo de Deus. É isso que Paulo vai fazer aqui ao longo de toda essa epístola, mostrar que é a fé somente que nos une a Deus por meio do evangelho, dessas boas novas de salvação. E ele faz isso magistralmente nos 16 capítulos que nós encontramos nessa epístola, onde nos primeiros 11 capítulos ele vai apresentar o que é o evangelho, o que é a fé, como é que Deus nos ensinou sobre os nossos próprios pecados, o que é a condenação que veio por causa do pecado, mas também a justificação, a salvação que veio somente pela graça por meio da fé. E Paulo faz isso então nos primeiros 11 capítulos dessa epístola, e então, a partir do 12º capítulo, ele começa a falar sobre como os cristãos deveriam viver em resposta ao que eles aprenderam ser o verdadeiro evangelho. E é por isso que ele começa aqui então essa epístola com a sua saudação. Lembrando, a epístola nada mais era do que uma carta, mas uma carta que Paulo queria que circulasse por todas as igrejas ali presentes em Roma.
que você tem que pensar que não existia a igreja de Roma. Não era um grande templo, não era a igreja de São Pedro, que é a igreja que está lá presente, por exemplo, no Vaticano, mas eram várias comunidades que existiam espalhadas por casas. E Paulo queria que essa epístola fosse passada de casa em casa, de igreja em igreja, para que as pessoas ouvissem falar sobre isso. E então, nessa saudação inicial de sua carta, ele escreve aqui a maior saudação de todas as suas epístolas. Ele escreve aqui uma saudação onde ele começa descrevendo quem ele é. Porque você tem que lembrar, as pessoas de Roma, os cristãos ali, aquela comunidade não foi formada por causa de Paulo. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, nem mesmo Pedro. Pedro também não foi o fundador da igreja de Roma, como os católicos, por exemplo, querem afirmar. Se Pedro tivesse sido o fundador dessa igreja e ele estivesse ali presente, como os católicos tentam afirmar, seria um absurdo Paulo não mencioná-lo em nenhum momento nessa epístola. Mas é justamente isso que nós temos, uma ausência de referência a Pedro. Como essa igreja se formou então? Como essas igrejas, essa comunidade se formou? Se formou naturalmente, não temos nenhum nome específico atrelado a ela, mas muito provavelmente cristãos que ouviram do Evangelho ao longo do tempo, talvez até mesmo ali na época do Pentecostes, trouxeram o Evangelho para Roma e pessoas foram se convertendo e foram se tornando cristãs e ali comunidades foram sendo formadas. E Paulo então se apresenta aqui a essa comunidade e ele começa dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo começa se apresentando como servo. Nós tivemos recentemente aqui a nossa série de pregações em Judas, uma pequena epístola de 25 versículos, mas com muito a nos ensinar. E ao longo de 5 semanas, nós vimos o que Judas tinha a dizer. E ali, naquela série, nós vimos que Judas também, irmão de Jesus, começa se apresentando como servo. E nós vimos que servo nada mais é do que a mesma palavra usada para escravo. Paulo se apresenta aqui como servo, no mesmo sentido de escravo. Mas não no sentido pejorativo e ruim realmente, que o escravo e a escravidão passaram a ser vistos por causa de toda a má escravidão que surgiu, aquela que nós aprendemos na escola, aquela que está associada. Não é a ideia de uma escravidão onde um servo mal cuidado por um senhor é obrigado a fazer o que ele quer, mesmo contra a sua vontade. Aqui você vê o tipo de servidão, de escravidão, de um servo que ama o seu senhor, que tem o melhor dos senhores, o senhor que deu a vida por ele. E que em resposta então esse servo vive para a glória do seu Senhor, em obediência a esse Senhor, não por obrigação, mas por amor, voluntariamente, se colocando à disposição para fazer tudo o que é vontade desse Senhor. E é assim que Paulo se vê como servo, um escravo de Cristo Jesus. Alguém que tem o melhor dos senhores e alguém que quer viver para a glória desse Senhor com tudo o que é. Paulo diz que é escravo, que é servo de Cristo Jesus. Lembrem-se, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra grega que se refere à palavra hebraica Messias, que significa basicamente ungido. E o que significa ungido? Hoje, com tanta coisa por aí de pessoas querendo ungir a casa, ungir o carro, é óleo para todo lado. Ainda mais com azeite no preço que está difícil de fazer essas unções. Ungido, meus irmãos, é muito mais do que uma questão de passar um óleo. Ungido significa escolhido. Ungido significa capacitado. E Cristo aqui é o ungido, o escolhido desde muito tempo, como nós veremos. Desde a eternidade, como nós sabemos. Para trazer a salvação ao povo. Esse Cristo, esse Messias é Jesus, o Filho de Deus. E então Paulo diz: olha, eu sou servo desse e somente desse, de Cristo Jesus. E eu fui chamado para ser apóstolo. Apóstolo, como nós também já tivemos oportunidade de vermos aqui em outras pregações, significa um enviado, um embaixador, alguém enviado para falar em nome de outro e trazer a mensagem. E no caso, quando ele fala que
chamado para ser apóstolo, ele está falando aqui apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo do Senhor, apóstolo de Deus. Um apóstolo chamado, um homem enviado, capacitado para ser embaixador de Deus, para trazer a palavra de Deus e representar Deus diante das nações. E Paulo então está trazendo aqui essa sua característica como maneira de ressaltar para os cristãos de Roma quem ele é. Alguém que não somente é um servo de Jesus, assim como eles são, mas também alguém que foi capacitado, chamado, escolhido por Jesus, por Deus, para ser uma autoridade pregando a palavra e ensinando a palavra de Deus, para que os cristãos vivam em conformidade com ela. Então, depois desse início aqui, Paulo vai seguir falando de por que ele foi separado. E ele vai falar que ele foi separado para o quê? O Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. O Evangelho que Deus é o centro. E Paulo, então, nesse início aqui, dos versículos 1 a 7, já vai nos dizer muito sobre esse Evangelho. E ele começa nos dizendo aqui, que Evangelho é esse? Que Evangelho é esse? Sobre quem é esse Evangelho? E ele vai dizer que esse é o Evangelho de Deus, e é o Evangelho sobre Jesus. Olhe comigo aí, ainda no versículo 1, ele diz, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho. Seu Filho. Sobre quem é o Evangelho? Sobre o Filho. O Evangelho é sobre Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Filho perfeito de Deus. Ele vai dizer que esse Evangelho diz respeito a Jesus. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. O que é Evangelho, meus irmãos? A gente usa tanto essa palavra, mas a gente precisa entender o que ela é. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, o que Paulo está dizendo é que ele foi separado para pregar o Evangelho de Deus, as boas notícias de Deus. Por que boa notícia? Porque, meus irmãos, existe uma má notícia antes. A má notícia é que todos nós pecamos, como Paulo vai fazer questão de enfatizar ao longo dessa epístola. Como a Bíblia como um todo nos ensina e como nós percebemos. Todos nós pecamos, todos nós desobedecemos a Deus. Mas o pecado não é qualquer coisa, não é besteira. O pecado é uma ofensa gravíssima. É uma desobediência contra um Deus santo e soberano, criador de tudo, governador de todas as coisas. E a Bíblia diz, e Paulo vai dizer aqui nessa epístola, que o salário do pecado é a morte. A má notícia é que todos nós pecamos. E que porque pecamos, vamos receber pelos nossos próprios méritos aquilo que nós merecemos. E o que é que você merece? O que é que eu mereço? O que é que nós merecemos? Nós merecemos a morte, a condenação, a morte eterna, o inferno, a condenação por causa dos nossos pecados. E não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, pelas nossas obras, que possam nos salvar, que possa nos dar a salvação. Essa é a má notícia. Essa é a notícia que todos precisam entender. Porque se não entenderem a má notícia, que é verdade, jamais entenderão quão maravilhosa é a boa notícia. Quão maravilhosa é essa notícia. O Evangelho, as boas notícias de Deus. E então Paulo vai falar aqui dessas boas notícias de Deus. Sabe por quê? Porque sim, você pecou, sim, nós pecamos, sim, nós merecemos a condenação e o inferno. Mas Deus, por causa do seu grande amor, por causa da sua graça, o seu favor imerecido, Ele não nos deixou sozinhos, vivendo segundo os nossos próprios méritos. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu uma boa notícia. E essa boa notícia, essa salvação tem um nome, e esse nome é Jesus. Jesus é a boa notícia de Deus.
Esse evangelho diz respeito ao Filho. Jesus é o Filho, Jesus é o evangelho, Jesus é a boa notícia, Jesus é a salvação imerecida que nos é dada pela graça por Deus. É sobre esse evangelho que Paulo vai falar em sua epístola aos cristãos de Roma. É sobre esse evangelho que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever, não só para os cristãos de Roma, 2000 anos atrás, mas para nós, hoje, aqui em Jundiaí, ou ouvindo onde estiver pela internet, mas todos nós que hoje estamos em Cristo. Essa boa notícia é para nós. Essa boa notícia é para você que está em Jesus. E essa boa notícia é o Filho, é Jesus Cristo. A boa notícia não é que você vai ficar rico porque você vai dizimar. A boa notícia não é que você vai ter todo o conforto do mundo porque você vai ofertar. Isso é muito pouco, isso é nada, isso é pó. A boa notícia é que por causa de Jesus, nós que merecíamos somente a má notícia e nada mais, somente a condenação pelos nossos pecados, a condenação eterna, nós recebemos a boa notícia de que somos salvos. E a nossa salvação será ainda consumada por causa de Jesus, que 2000 anos atrás, sendo Deus eterno, se fez homem, habitou entre nós, cumpriu a lei que nenhum de nós conseguiu cumprir nem conseguiria. Viveu perfeito, guardando os mandamentos do Senhor. E não somente isso, mas ele também foi para aquela cruz. E naquela cruz, ele pagou os pecados, a dívida, a condenação. Ele foi condenado para que você que crê nele não seja. Essa é a boa notícia. Que Jesus é a razão dela. Sem Jesus não haveria boa notícia, só amar. Mas porque Jesus é o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, nós podemos nos alegrar, nós podemos louvar a Deus, porque Ele mesmo nos salvou, Ele enviou seu Filho para nos salvar. E Ele vai dizer que esse Filho é aquele que, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Davi, segundo a Escritura, foi o homem segundo o coração de Deus. Um homem que, mesmo com os seus tantos pecados, se arrependia, buscava a Deus, confessava seus pecados diante de Deus e amava ao Senhor. E então, nós vemos que Deus disse a Davi que por meio da descendência dele, ele faria um reino sem fim. Davi teve um filho incrível também, Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus. O homem com tantos feitos inigualáveis. Mas não era esse o filho de Davi que teria um reino sem fim. Salomão morreu, seu reino teve um fim. Mas quando Deus falou a Davi que por meio de um filho dele haveria um reino eterno de paz e abundância, ele se referia a Jesus. Jesus é o descendente de Davi, aquele que nasceu por meio da descendência de Davi, aquele que é o Filho eterno de Deus, que veio para salvar. E se Jesus, segundo a sua humanidade, veio de Davi, é dito no versículo 4, que ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Esse versículo é interessante, porque se você lê-lo com rapidez, talvez você possa ficar sem entender. Como assim ele foi designado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos? Parece, se você lê muito rápido, que Jesus antes era só filho de Davi e ele foi feito, designado, definido Filho de Deus, porque ele ressurgiu dos mortos. Mas é isso que significa? Não. Jesus é o Filho desde a eternidade. Ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo
é o Filho de Deus, ele veio de Deus e ele sempre esteve com Deus. Jesus é filho desde a eternidade, não só 2000 anos atrás, quando ele se fez homem. O que esse texto está dizendo não é que Jesus foi feito filho por causa da ressurreição. A palavra designado aqui também pode significar declarado. E é assim, inclusive, que nós vemos outras traduções apresentarem esse versículo para nós. É o caso, por exemplo, da Almeida Revista e Corrigida, que diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Semelhantemente fazem a NVI, Almeida século 21 e muitas outras versões. Então a ideia aqui é que Jesus foi não feito Filho de Deus porque ressuscitou, mas ele foi declarado Filho de Deus porque ressuscitou. O declarar aqui não é no sentido de tornar, mas de provar. Jesus foi provado, foi uma prova de que ele era Filho de Deus, que ele foi ressuscitado pelo próprio Deus, após ter morrido uma morte tão terrível naquela cruz, pagando pelos nossos pecados, pelos pecados dos que creem nele. A ressurreição de Cristo não foi o que tornou Cristo Filho de Deus, foi o que provou que desde a eternidade ele era Filho de Deus. É semelhante ao que a NVT traz, e aqui nós temos os fãs da NVT, e ela realmente muitas vezes traz comentários quase da tradução, e ela traz um bom comentário. Ela diz, no versículo 3, elas se referem às boas notícias, elas se referem a seu filho, que como um homem nasceu da linhagem de Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que é que nós vemos aqui? Jesus é o Filho eterno de Deus. E é por isso que ele pode ser a boa notícia de Deus. E a ressurreição foi apenas uma declaração, uma demonstração, uma prova de que ele era Filho de Deus. Por quê? Porque é importante entendermos isso. Porque se Jesus não fosse homem, não fosse um descendente de um homem, como ele é da linhagem de Davi, ele não poderia representar homens diante de Deus. Ele não poderia ser o mediador dos homens. Ele não poderia pagar pelos pecados dos homens. Mas porque ele é homem, ele pode se apresentar como o homem, representando todos os homens, toda a humanidade, e pagar pelos pecados dessa humanidade. Mas se ele fosse apenas homem, ele não poderia ser o mediador entre nós e Deus. Ele não poderia representar Deus a nós. Ele não poderia suportar a condenação que não somente um homem, mas todos os homens que creem e que fazem parte do povo pelo qual ele pagou o pecado, ele não poderia suportar os pecados e a condenação de todos esses homens ali. Mas porque ele é Deus, ele pôde representar não somente os homens, mas Deus. E ele pôde sofrer a ira do próprio Deus, o Pai, e suportar essa ira, morrendo ali como homem, mas ressuscitando e declarando por meio da sua ressurreição, demonstrando por meio da sua ressurreição, que ele é Deus. Nós temos em Jesus o Deus homem, o único mediador entre Deus e os homens, o nosso Salvador, a boa notícia de Deus. Esse é o Evangelho, e é nessa boa notícia que nós devemos nos alegrar. O que é que lhe alegrou quando você acordou hoje? Talvez você possa me dizer nada, acordar nunca é fácil de acordar alegre, ainda mais no friozinho. Talvez você tenha sorrido já hoje, eu espero que sim, eu espero que você tenha começado um dia bom. Mas a minha pergunta para você é, qual foi o motivo da sua alegria? O que lhe alegrou, o que tirou um sorriso do seu rosto? Ou colocou um sorriso no seu rosto? Seja hoje, ontem, essa semana, esse mês, o que lhe alegra? Eu sei que nós podemos colocar e nomear muitas coisas, mas acima de tudo, a maior razão da sua alegria tem que ser nomeada Jesus. A boa notícia, a razão da alegria é Jesus, o Filho de Deus,
que nos salvou e que nos uniu a Deus quando nós não merecíamos. Ele é o Evangelho, Ele é o nosso Salvador. Então, meus irmãos, Paulo já começa declarando aqui para a gente quem é esse Evangelho, sobre quem ele é. Esse Evangelho é Jesus, esse Evangelho é sobre Jesus, Jesus é o Evangelho. Depois então Paulo vai passar a dizer para nós, quando foi que esse Evangelho foi prometido? Quando é que esse Evangelho surgiu? Será que o Evangelho então só surge quando Jesus chega, 2000 anos atrás? Será que até então, você tem que lembrar que antes do ano zero, nós temos vários anos anteriores, milênios ali, e durante todo esse tempo, será que não existia boa notícia? Será que existia apenas amar? Não, existia sim. E Paulo vai lembrar, por isso que no versículo 1 e 2, ele ainda vai falar, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras sagradas. O Evangelho chegou de forma mais clara em Jesus Cristo, 2000 anos atrás. Mas ele foi prometido muito tempo antes. Quando foi a primeira promessa do Evangelho? Vá comigo, mantenha em Romanos 1, nós ainda vamos voltar para esse texto, mas vá comigo para Gênesis 3,15. Gênesis 3, versículo 15. Quando você abre sua Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, você provavelmente vai encontrar aí na sua Bíblia algum título. Esse título ele não é inspirado por Deus, ele é da versão que você tem, mas ele ajuda a entender o que é que vai ser falado ali. Eu não sei qual é a sua Bíblia, qual é o título que está aí. Na minha está escrito A Queda. A descrição do pecado do homem e das consequências desse pecado. É nesse capítulo tão terrível, que narra como o homem desobedeceu a Deus e trouxe para si mesmo terríveis consequências. É nesse capítulo que nós temos a primeira promessa da maior de todas as boas notícias. Olha que interessante. No capítulo em que nós choramos ao ver como o pecado entrou no mundo, nós podemos nos alegrar já com a promessa da melhor de todas as notícias. No versículo 15, nós vemos o Senhor, na verdade no 14 começa dizendo assim, então o Senhor disse à serpente, e ele vai agora falar com Satanás, com a serpente, Deus vai falar, e vai trazer as condenações do pecado da serpente também. Ele já falou para o homem, ele já falou para a mulher, e agora, ele na verdade vai falar à mulher, ele vai falar ao homem, mas agora ele vai falar à serpente, e ele diz assim, no versículo 15, serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Talvez você tenha passado por esse versículo já várias vezes sem perceber a grandeza dele. Talvez você já tenha me ouvido falar aqui várias vezes sobre ele também, ou ouvido outras pessoas falarem, ou mesmo percebido sozinho. Mas a verdade é que não custa nada enfatizarmos o que o texto nos diz aqui. O Evangelho foi prometido desde o passado, e o passado já começa aqui na queda, onde o Senhor falou que, por meio da descendência da mulher, o descendente da mulher, um descendente, mas o descendente, ele pisaria a cabeça da serpente um dia, pisaria a cabeça de Satanás. Ele seria ferido no calcanhar por ela, mas ele pisaria a cabeça da serpente. O que é que isso significa? Aqui nós vemos em Gênesis 3,15 o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira boa notícia que Paulo está dizendo aqui que foi prometida desde o passado. Aqui nós já vemos, no capítulo que narra a queda do homem, da mulher, da humanidade, Deus prometendo que Ele mesmo enviaria o descendente da mulher que resolveria a disputa toda ocasionada pelo diabo. Ele diz que esse descendente sofreria
ele receberia uma ferida no calcanhar. Mas, ao contrário dessa ferida que causa dor, mas não põe um fim definitivo, esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Ele colocaria um fim definitivo a essa serpente. O que é que está sendo falado sobre quem está sendo falado? Aqui nós vemos a promessa de que o descendente da mulher, Jesus, que veio da linhagem da vida, a linhagem da mulher, ele é aquele que foi ferido no calcanhar, ele foi machucado, ele sofreu. Naquela cruz ele sofreu. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. A sua ferida não foi definitiva. Agora, em compensação, ele pisou a cabeça da serpente. Ele trouxe uma ferida definitiva e fatal para a serpente. Então você olha, mas Satanás não continua por aí? Sim, mas aqui nós vemos mais um caso do já e do ainda não. A cabeça dele já foi pisada, ele já tem a sua derrota declarada, já é certa, confirmada. Ela ainda apenas não está consumada, mas a Bíblia diz que um dia Cristo virá para consumar aquilo que ele já começou. E como foi que Cristo pisou a serpente? Na própria cruz. Onde ele foi ferido é também onde ele esmagou a cabeça da serpente. John Owen, conhecido como o príncipe dos puritanos, um cristão que nós temos muito a aprender com ele, escreveu um livro com um título genial, chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte morreu quando matou Jesus. Porque quando Jesus morreu, ele colocou um fim ao reino da morte sobre o seu povo. Porque ele pagou a morte que todos nós deveríamos morrer. E agora a morte já não tem mais poder sobre nós. A condenação já não tem mais poder sobre nós. Quem está em Cristo não tem mais condenação. E isso porque Cristo Jesus pisou a cabeça da serpente, ele morreu em nosso lugar. E um dia ele virá para, de uma vez por todas, acabar com qualquer tipo de morte e nos dar uma vida eterna, que já é nossa, ainda que não esteja consumada. E a partir daí viveremos com ele eternamente, pelo que ele fez. Essa é a primeira vez que a promessa é feita, mas nós temos muitas outras. Em Isaías 53 nós temos a promessa do servo sofredor, o servo que é Jesus e que sofreu em nosso lugar para nos perdoar os pecados. Nós vemos em Jeremias 31, do 31 ao 34, a promessa da nova aliança. A aliança que seria diferente da aliança anterior, que transformaria corações, transformaria mente e traria perdão de pecados. E nós vemos ainda muitas outras promessas, todas relacionadas à salvação que só existe no Messias, no Cristo, em Jesus, o Salvador. A Bíblia nos promete Jesus. E aqueles que foram salvos antes de Jesus foram salvos por esperar essa promessa acontecer. Nós que estamos hoje aqui somos salvos por olhar para quando Jesus veio a este mundo e ele cumpriu essa promessa. E agora aguardamos apenas a consumação das bênçãos que ele já conquistou ao ter cumprido essa promessa. Esse é o Evangelho então. Quando é que ele foi prometido? Ele foi prometido desde o início, desde o pecado do homem. E Jesus, na verdade, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo desde a eternidade, porque desde a eternidade Deus já havia planejado, decretado tudo isso. Jesus não foi um plano B quando o homem pecou. Jesus fazia parte dos planos de Deus desde sempre, e ele é o nosso Evangelho, o Evangelho de Deus, as boas notícias da nossa salvação. Mas então, para quem é esse Evangelho? É o que Paulo vai dizer a seguir, nos versículos 5 e 6 de Romanos 1. Volte para Romanos 1, versículos 5 e 6. Diz assim: por meio dele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Meus irmãos, para quem é esse Evangelho?
esse evangelho aqui é para todos os gentios. Lembrando, essa palavra é importante, eu quero que você guarde muito bem o significado dela. Gentio é você, sou eu, é qualquer um que não é judeu. Mas esse evangelho não é só para os gentios. Paulo está escrevendo aqui, ele fala bastante dos gentios no início, porque, como eu falei, era o grupo que formava a maioria da comunidade cristã em Roma naquela época. Mas não é só para os gentios. O povo judeu não foi abandonado e esquecido. É tanto que Paulo vai falar sobre isso ao longo dessa epístola, e ele enfatiza bastante disso, inclusive em Romanos 11. Então, para quem é esse evangelho? Ele é para judeus e ele é para gentios. Mas ele não é para qualquer judeu étnico. Ah, sou descendente de Abraão, tenho a mesma descendência, o sangue, sou automaticamente povo de Deus e salvo. Não! Aprenda isso, porque eu já vi muitas pessoas me questionarem a respeito e se confundirem sobre isso. Tem muitos que são judeus de etnia, são descendentes de Abraão, mas não serão salvos. Porque a salvação não é mérito do nascimento. A salvação é graça que é alcançada por meio da fé, que é um dom de Deus dado ao seu povo. Então, para quem é esse evangelho? Ele é para judeus, ele é para gentios, ele é para pessoas de todos os povos, de todas as línguas e de todas as épocas, inclusive para mim e para você. Mas ele é para todos aqueles que foram chamados à obediência da fé. É para todos aqueles que receberam o dom da fé. O evangelho é para todos os que creem. A Bíblia repetidamente diz: creia e seja salvo. A fé nos capacita a chegarmos alcançando a graça que nos é oferecida. Mas a fé não é mérito nosso também. Não é como se Deus viesse até metade do caminho e então nós, pela nossa fé, chegássemos na outra metade. A graça é oferecida e Deus é quem nos eleva pela fé que Ele nos dá de presente, a fé que é um dom de Deus, como nós vemos inclusive em Efésios 2, que nós lemos hoje, no nosso momento de confissão de pecados. É essa fé que Deus nos capacita a ter, que nos faz chegar até Ele. Ou seja, a boa notícia do Evangelho é uma boa notícia completamente de graça, de favor imerecido. Nós não merecíamos, porque Deus nos salva pela graça. E até a fé que nós precisamos para aceitarmos e recebermos essa graça, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos capacita a ter. Para quem é esse evangelho? Mais uma vez perguntamos, é para todos aqueles chamados à fé. Paulo vai falar aqui que é para os chamados à obediência da fé. É para todos os gentios. Ele vai dizer aqui que é para o que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. É para os amados de Deus. Todas essas são linguagens aplicadas a um grupo somente. Não é especificamente a judeus, não é especificamente a gentios. Tem vários que são judeus de etnia que não fazem parte do verdadeiro povo de Deus e que não são alvos desse evangelho. E tem muitos que são gentios, que não são judeus e que não são parte desse evangelho. Mas o evangelho é para todos, que tanto dentre os gentios como dentre os judeus estão unidos pela fé e pela fé somente. Paulo ouviu a discussão entre judeus e gentios que estava acontecendo aqui. E ele escreve essa epístola para destacar que o evangelho, as boas notícias de Deus, não são para judeus, não são para gentios, mas são para todos que pela fé são justificados pela graça diante de Deus. Você crê? Você crê em tudo isso que nós ouvimos aqui? Você crê no que essa palavra nos diz? Que ela é palavra inerrante, inspirada pelo Senhor? Você crê nas promessas de salvação que estão relacionadas a Jesus, que encontram o seu cumprimento em Jesus? Se você crê em Jesus, conforme a palavra diz, você então é alvo desse evangelho. O evangelho é para você, o evangelho é para mim, o evangelho é para todos nós, que pela fé somos unidos a Deus, unidos uns aos outros, declarados justos, mesmo quando pelas nossas próprias obras somos pecadores. O evangelho é para nós, que
que pela fé e fé somente somos justificados e feitos filhos de Deus. Para quem é o Evangelho? Para todos os que creem. Então a coisa mais importante que você pode fazer na vida é se certificar de que verdadeiramente crê nesse Evangelho, nessas boas notícias. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, o Evangelho, a boa notícia. E a Ele se agarra para a sua salvação, para a sua justificação, para junto com o restante do povo de Deus, viver para a glória desse Deus na obediência da fé, esperando a consumação das promessas. E por fim, Paulo vai dizer então, em quarto lugar, o que vem desse Evangelho? Quais são os resultados desse Evangelho? E ele vai mostrar que esse é o Evangelho das bênçãos. Mas de novo, não é da bênção do carro do ano, da casa própria, da saúde de fé. São de bênçãos muito mais importantes. Paulo vai começar falando que esse é o Evangelho que nos dá a bênção da graça. Versículo 5 ele diz, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, aquele que é o Evangelho, por meio dele, viemos a receber graça. Graça. A mesma graça que Paulo vai dizer no final ali do versículo 7, que a graça de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que graça é essa? É essa graça que nós estamos falando. Graça é esse favor não merecido. Graça é algo que nós não merecíamos e recebemos. Graça aqui é a salvação, é a justificação. Paulo faz questão de deixar claro que ele, os outros apóstolos, os cristãos de Roma, e todos nós, meus irmãos, nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Os judeus não eram salvos por cumprir a lei, por guardar dietas, por ter uma circuncisão na carne. Os gentios não eram salvos porque não se deixavam viver de forma farisaica que nem os judeus. Nós não somos salvos pelas nossas ações, nós somos salvos pelas ações de um só, Jesus. E isso é algo que nós não merecíamos, mas mesmo assim recebemos. A primeira coisa que o Evangelho nos traz aqui é graça. É a graça da salvação. Você merecia a condenação, você merecia o inferno. Eu merecia a condenação, eu merecia o inferno. Era essa morte eterna que nós merecíamos. Mas o que foi que por causa de Jesus nós recebemos? Graça, salvação, amor, as bênçãos de Deus. Quando você olhar para Deus, quando você lembrar do Evangelho de Deus, lembre que Ele é um Evangelho de graça acima de tudo. Não é um Evangelho que você conquistou porque você era bom. Não é um Evangelho que você mantém porque você vem à igreja, você lê a Bíblia, você ora, você oferta. É um Evangelho que foi um presente para você, incondicional, sem que você tivesse nenhum mérito nem capacidade de conquistar. É essa graça que é a primeira bênção que Paulo destaca aqui, que é alvo do Evangelho. Ele vai trazer também como uma consequência do Evangelho o apostolado. Ele diz que por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Obviamente, em primeiro lugar, Paulo, ao dizer que nós recebemos apostolado e graça aqui, ele está falando primeiramente de si e de outros apóstolos. Mas a gente precisa entender de novo o que significa apóstolo para entender como isso também é uma bênção que de alguma maneira vem para nós. Não é que você deve se chamar de apóstolo. Não é que você tem a mesma autoridade de um apóstolo. Paulo, sim, era apóstolo num sentido especial, assim como os 12. Ele recebeu uma autoridade do Senhor muito maior do que a que qualquer outro cristão pode chamar para si, de ser um embaixador, trazendo inclusive, escrevendo coisas que foram inspiradas pelo Espírito para nos edificar e nos ensinar. Mas ainda assim esse apostolado que primeiramente diz respeito a ele, em algum grau diz respeito a nós. Porque de novo, o que significa apóstolo? O que significa apostolado? Significa um chamado e um envio. E nesse sentido, todos nós somos apóstolos. E tome muito cuidado para não recortar esse vídeo errado. Muito cuidado para não pegar essa parte da pregação e esquecer o resto. Nós somos apóstolos no sentido de que nós também fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus e enviados por Deus com autoridade para pregar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus.
para que outros também possam receber essas boas notícias, ao invés de permanecerem presos às más notícias. Então, nesse sentido, uma outra bênção que vem do Evangelho é o envio que nos dá a autoridade da própria palavra, não nossa, não temos autoridade nós mesmos, mas a autoridade da palavra para proclamarmos as boas notícias aos que estão perdidos, para que eles também encontrem salvação. Então, nesse sentido, é que você pode olhar para a grande comissão de Mateus 28 e lembrar que toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, e que Ele então nos envia todos os seus discípulos para pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Então que você pregue o Evangelho onde você estiver, você faça discípulos onde você estiver. Não pense que pregar o Evangelho é algo que você só faz num púlpito, que só pastores, seminaristas, pregadores vão fazer. Mas você, se é um discípulo, ou é um pregador, ou é um impostor. Então pregue o Evangelho com essa bênção, que é a bênção de ter recebido a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele mesmo faça a obra e converta o seu povo, chamando-os à fé. A fé que é justamente a próxima bênção que Paulo destaca aqui, que nós recebemos pelo Evangelho. Ele diz que esse chamado foi para a obediência da fé. A fé é aquela que nos capacita à obediência. Porque se nós não crermos, nós não saberemos nem o que obedecer. E se nós não crermos, não adianta qualquer tentativa de obediência. Primeiro, porque nós não temos capacidade. Segundo, porque nós não vamos querer obedecer. Mas porque Deus nos deu o dom da fé, que é uma bênção resultante das boas notícias de que Cristo é o nosso Salvador. Então, pela fé, somos capacitados a obedecer. Pela fé, nós somos capacitados à santidade. É por isso que no versículo 7 nós vemos: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Ser santo não significa ser perfeito, sem pecado. Não é santo no sentido que você vai ver na igreja de Roma, quando você visita, imagens espalhadas para todo lado, como se ali fossem pessoas perfeitas. Não é isso. E meus irmãos, é muito triste quando essas coisas são confundidas. Como vocês sabem, muitos de vocês sabem pelo menos, mês passado eu tive a alegria de poder viajar com minha esposa. Fizemos a nossa primeira viagem para fora e nós estivemos em Roma. E nós vimos ali muita coisa impressionante, mas vimos também muita idolatria. Muitas estátuas e imagens relacionadas a homens que são adorados por procissões ali, como se eles fossem pessoas que nunca pecaram, ou pessoas que merecessem louvor e adoração. Não é esse tipo de santidade que é falado aqui. Ser santo para a Escritura significa ser separado para Deus, para buscar viver de acordo com a vontade dEle, ainda que com as falhas e com as lutas. Assim nós somos chamados a ser santos. Então, pela fé, a fé que é um presente de Deus, a fé para a obediência, a fé que capacita a obedecer, nós recebemos esse presente do Evangelho, é que nós somos chamados a dizer não aos nossos pecados, e assim a obediência, sim à palavra de Deus, sim a buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Nesse sentido que nós somos chamados a ser santos. Nesse sentido que você deve buscar viver o máximo possível de acordo com a vontade de Deus. Não para conquistar a sua salvação, não para ter uma estátua sua em Roma, e sim para adorar o único que merece ser adorado, não na figura de uma estátua, mas pelos olhos da fé, Jesus Cristo, o Senhor. Essa fé é aquela que faz parte de uma outra bênção que Paulo destaca aqui, o chamado ao pertencimento. Olha só, ele diz no versículo 6, entre esses encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Os cristãos de Roma foram chamados a pertencerem a Jesus. Mas não foram só eles. Os cristãos de Corinto, os cristãos de Éfeso, os cristãos de outras cidades, os cristãos de Jundiaí. No século 21, você e eu, nós somos chamados a pertencer a Jesus. E essa é uma bênção do Evangelho. Se não fosse o Evangelho, se não fosse a graça salvadora de Deus, o único chamado que nós teríamos era para comparecer diante do juízo. Mas porque Deus não nos julga pelos nossos méritos, e sim pela obra maravilhosa de Jesus, nós temos o presente do Evangelho, que é, nós somos chamados a pertencer a Jesus. Nós não somos mais nossos,
somos de alguém muito melhor. Nós pertencemos a Jesus. Jesus é o nosso Senhor. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 4 que Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 7 que essa graça e paz é do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, é o Kyrios, é a autoridade absoluta e nós somos servos, escravos, voluntariamente dedicados a adorar o nosso Senhor e viver em obediência a Ele, porque Ele morreu por nós, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Agora, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Jesus, o Senhor, e somos chamados a viver de acordo com a vontade dEle, em obediência absoluta e felizes, porque estamos guardados pelo melhor Senhor. Você já teve aquela sensação de, às vezes, receber algum presente e ficar com medo dele quebrar, dele se danificar? E aí você às vezes pensa assim, nossa, sei lá, meu pai, ou aquele meu amigo, meu irmão, alguém, você pensa assim, nossa, aquela pessoa sabe cuidar tão bem do que é dele. Sabe, às vezes a gente recebe algo e a gente diz, nossa, fulano saberia cuidar disso muito melhor do que eu. Não sei se você já teve essa sensação. Muitas vezes eu já tive. Eu sei que eu não sei cuidar de muitas coisas muito bem. Eu preferia que outras pessoas cuidassem para mim. Por exemplo, até uma coisa simples, lavar o carro. Eu sei que eu não sei lavar meu carro tão bem quanto se eu levar ali num profissional. Eu prefiro que um profissional lave meu carro, porque ele vai lavar melhor. Mas sabe uma coisa que eu sei cuidar muito menos e que eu espero que outra pessoa cuide? É da minha vida. Mas não entenda que eu quero que você cuide da minha vida então. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas sim que eu quero que Deus, que Jesus, a quem eu pertenço, cuide da minha vida. Porque eu sei que Ele vai cuidar muito melhor. E essa é uma bênção do Evangelho. Saber que eu pertenço ao Senhor, que cuida de mim, muito melhor do que eu jamais poderia cuidar. Uma consequência disso, de pertencer a Ele, é que nós recebemos o amor dEle. Nós recebemos a paz dEle. Nós recebemos a filiação. Olha só. Versículo 6. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados a pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meus irmãos, outras bênçãos que vêm do Evangelho e as finais que nós destacamos aqui são o amor de Deus, a paz de Deus e a filiação de Deus. Se podemos chamar Deus de nosso Pai, é porque Ele mesmo nos fez pertencer a Ele. E nos fez pertencer não apenas como objetos, não apenas como servos, mas Ele é um Senhor tão bom, que Ele nos chama de filhos. Nós temos um Pai celeste maravilhoso, que nos ama e cuida de nós. E Ele nos ama com um amor infinito. Ele é o Deus que é amor. Ele é o amor. Ele é a fonte de todo amor. Então você não está sendo amado por qualquer pessoa. Você está sendo amado por aquele que é o próprio amor. Aquele que é profissional em amar. Aquele que ama melhor do que ninguém. Aquele que nos amou ao ponto de entregar o seu único filho. Para que nós, pela fé, não fôssemos mais condenados pelas nossas obras. Não perecêssemos mais pelas nossas obras, mas fôssemos salvos pela obra, pela vida, pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo. Assim é que nós temos paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus. Antes judeus, antes gentios, antes todos nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje somos amigos. Hoje, mais do que isso, somos filhos, filhos amados. E isso é a graça que o Evangelho nos deu. E tudo isso se deve a um nome. O nome sobre todo nome, Jesus. A maior bênção que o Evangelho nos dá é Jesus, que é o próprio Evangelho. E é sobre isso que Paulo falou aqui, esse Evangelho de Deus, Jesus Cristo. E é sobre isso que nós veremos aqui nos próximos meses, meditando em Romanos. É sobre o Evangelho de Deus, que nos justifica somente pela fé e nos une uns aos outros como corpo do cabeça que é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Oremos. Santo Deus, Pai bondoso, nós te louvamos
por causa do teu evangelho. E teu evangelho é Jesus, teu Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador. Que através da ação do teu Espírito Santo, veio para nós e nos deu vida. E então podemos viver como filhos teus, em fé obediente para a tua glória, devido à tua graça sem que merecêssemos, tendo paz com o Senhor e te amando e sendo amado por ti. Pai Santo, que o teu evangelho se faça cada dia mais presente em nossa vida e que em resposta a ele vivamos para a glória do teu nome, descansados no Senhor, alegres no Senhor. Que a nossa fé aumente cada dia mais, porque nós cremos, mas nos ajude na nossa pequena fé. E que em resposta a isso então, vivamos em louvor ao teu nome, te amando e sendo amados pelo Senhor. Continue conosco, recebendo o culto que lhe é devido e nos conduzindo a uma semana, a uma vida de adoração e satisfação em ti. Por causa do teu evangelho, por causa de Jesus, é que nós oramos, em nome dele. Amém e amém.